Agora vamos para a aula de ciências, com o conteúdo seres autótrofos e heterótrofos. Este conteúdo está presente na página 7 do caderno integrado de vocês. Então, você sabe o que são seres autótrofos e heterótrofos? A maioria dos seres vivos, assim como nós, precisa de comida para sobreviver, não é mesmo? Todos os dias precisamos fazer algumas refeições a fim de obter energia para realizar nossas atividades diárias. Quando isso não acontece, ficamos fracos, sem disposição e algumas vezes até desmaiamos. Alguns seres, no entanto, não precisam se alimentar de outros seres vivos, pois eles conseguem produzir seu próprio alimento em seu corpo. Plantas, algas e algumas bactérias são exemplos de organismos que possuem a incrível capacidade de produzir substâncias orgânicas em seu próprio corpo, não precisando de ingeri-las. Seres vivos que apresentam essa capacidade são chamados de organismos autótrofos ou também autotróficos. Os organismos autótrofos produzem substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, em um processo chamado de fotossíntese. Esse processo, de uma maneira bastante resumida, pode ser definido como o fenômeno no qual alguns seres vivos utilizam água e gás carbônico para produzir oxigênio e glicose na presença de luz. Os organismos autótrofos constituem a base de uma cadeia alimentar e servem de alimento para uma infinidade de outros seres vivos que são incapazes de produzir seu alimento. Todos os organismos que devem ingerir moléculas orgânicas provenientes de outro ser vivo são chamados de heterótrofos. Todos os animais, protozoários, fungos e algumas bactérias são seres heterótrofos. Esses organismos não são capazes de realizar a fotossíntese e por isso devem alimentar-se de outros seres. Apesar de os fungos se assemelharem às plantas, eles não realizam fotossíntese e retiram seu alimento da matéria orgânica presente no meio em que vivem. Em uma cadeia alimentar, os organismos autótrofos geralmente são chamados de produtores. Já os organismos heterótrofos podem desempenhar papel de consumidores ou de decompositores. Resumindo, autótrofo é o organismo capaz de produzir seu próprio alimento. Exemplo, plantas, algas e algumas bactérias. Já os seres heterótrofos são os organismos incapazes de produzir seu alimento, necessitando de outro ser vivo para sua nutrição. Exemplo, animais, fungos, protozoários e algumas bactérias. Pessoal, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção ao conteúdo e que realizem uma boa atividade. Qualquer outra dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, pausar as imagens e, claro, tirar sua dúvida no grupo com a professora.